Então, às vezes, as pessoas não têm noção do que é dar brecha para o inimigo. O inimigo lança pensamentos negativos. Você não é amado, agora não tem jeito. Deus não te perdoa, agora você vai para o inferno, agora tua família acabou. O que você fez não tem conserto, quebrou, está quebrado, nunca mais será igual. Aí o próximo passo é falar. E aí, quando você se torna uma pessoa totalmente mercê, sem esperança, ele tomou o seu coração. Existe algum sinal claro de que uma pessoa está sendo oprimida espiritualmente? Existem alguns sinais claros, sim. Espírito de suicídio. Quando a pessoa começa a pensar em morrer, aí os terapeutas, os psiquiatras vão dizer, não, ela está em depressão profunda. É verdade. Ela está realmente com uma química totalmente desbalanceada e a dor que isso provoca é muito profunda. Mas a morte, o espírito de morte, o desejo de morrer é uma grande evidência de que uma pessoa está oprimida. A pessoa que deseja tirar a vida é porque ela já perdeu a esperança, não acha que isso pode mudar. E uma pessoa totalmente sem esperança é uma pessoa que está dominada na sua mente por Satanás. Eu queria que vocês lembrassem, gente, eu estou repetindo algumas coisas, porque os 3 níveis que você deve lutar para não entregar para o inimigo. Primeiro, a sua mente. Não acreditar nas narrativas deste mundo, acredite no que Deus escreveu na sua palavra. A segunda é a sua boca. Guarde a palavra que sai da tua boca, porque um pensamento que não é proferido, ele morre antes de nascer, Vilela. O inimigo te lança um pensamento e você não tem como não tê-lo. Mas você pode matá-lo quando você não profere. Entendi. Você pensa, minha vida não vale nada. Aí você declara, eu sou filho de Deus. Você está matando aquele pensamento. Mas se você falar, você deu ainda uma profundidade na brecha que ele tem. E o terceiro lugar é o altar. É aquilo que se torna o Senhor da tua vida e a coisa que você mais ama. Então, ainda que a família seja maravilhosa, ninguém pode tomar o trono de Deus na tua vida. Nem a tua mulher, nem o teu filho, nem a sua mãe, nem o seu pai, nem a sua família. Deus tem que estar no lugar principal da tua vida, porque dessa maneira você protege. Então, um outro sinal muito grande, ira. Quando você começa a ficar irado demais, irritado, querendo matar o mundo, isso, aí os psiquiatras vão dizer, não, a pessoa está vivendo, talvez seja bipolar, talvez tenha toque, porque tem variação de humor. Também acredito que seja verdade, mas as verdades têm camadas diferentes. E a camada mais profunda é que a Bíblia diz, irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Quando você louva, adora a Deus, quando você ama, você atrai a presença de Deus. Quando você fica indignado, quando fala, quando xinga, quando quer matar, quando está irado, o inimigo vem e toma a sua vida. Então, estes são sinais que podem realmente mostrar que uma pessoa está dominada pelo diabo. Eu quero contar um testemunho aqui, eu posso? Claro, claro. Eu estava no início ainda do meu ministério, eu estava na igreja e a igreja ficava com a porta aberta, entrou uma moça grávida de 8 meses, um barrigão enorme. E essa moça começou a gritar, a xingar, veio do nada, entrou na coisa, veio para cima da gente, e nós começamos a orar, expulsar os demônios, e nada, ela batia a cabeça no chão, começou a escorrer sangue, eu falei, meu Deus, o que eu faço isso? O Espírito Santo falou assim para mim, ela tem uma rejeição e desamor enorme. O inimigo não está controlando totalmente ela, só que a dor da rejeição dela é muito grande. Por quê? Porque ela engravidou e o camarada foi embora, abandonou, era o amor da vida dela, ela está assim. Eu segurei, aproximei do ouvido dela e disse assim, Jesus te ama. Você não é rejeitada, você é amada. Esse filho que está no teu ventre é uma bênção. Você vai amá-lo de todo o teu coração. Ela soltou assim, deitou no chão e começou a chorar. Foi liberta ali. Por causa da palavra de amor que neutralizou o sentimento de rejeição. Então, às vezes,
As pessoas não têm noção do que é dar brecha para o inimigo. O inimigo lança pensamentos negativos. Você não é amado, agora não tem jeito. Deus não te perdoa, agora você vai para o inferno, agora tua família acabou. O que você fez não tem conserto, quebrou, está quebrado, nunca mais será igual. Aí o próximo passo é falar. E aí, quando você se torna uma pessoa totalmente mercê, sem esperança, ele tomou o seu coração. Por isso que eu digo, pessoas que odeiam o tempo inteiro, são pessoas que estão muitas vezes dominadas pela dor da rejeição e por isso rejeitam. E por isso odeiam. Porque quando se sente amado, o natural é você amar de volta. Por isso que eu digo que a nossa mensagem, Vilela, tem que ser de amor. Amor por aqueles que são diferentes, amor por aqueles que, sabe, que podem estar no mais profundo do pecado. Porque Jesus amou essas pessoas. Ele foi acusado de beberrão porque ele sentava com os pecadores. Ele foi acusado de tudo. Por quê? Porque ele não, mesmo sendo santo, ele nunca fugiu dos que eram pecadores. E é isso que Jesus disse, o poder do amor é maior do que o poder do ódio. Quando você ama alguém de verdade, quando uma pessoa é amada, tendo sido rejeitada, ela é curada. E quando ela é curada, as brechas se fecham. E aí ela está pronta para nascer de novo e ser visitada pelo Espírito de Deus e começar uma nova vida. Então, queridos, nós estamos em guerra. O único jeito de você ser livre é tendo Jesus como o teu libertador e teu salvador. Mas, mesmo uma vez que você nasceu de novo, agora faz parte do reino de Deus, você tem que tomar cuidado com essas 3 áreas da tua vida. A tua mente, para que não venham fortalezas. Depois, a tua boca, porque a tua boca dá legalidade para aquilo que o inimigo tentou. Na hora que você fala, não, é isso mesmo, ele fala, então tá bom. E o teu coração, o altar. Por que o diabo ofereceu tudo para Jesus? Ele queria o quê? A adoração. Ele queria o altar. Porque se Jesus tivesse entregue o altar, ele teria conseguido a mesma coisa que ele conseguiu com Adão. Mas Jesus disse, arreda de mim, Satanás. Só o Senhor Deus adorarás. E só a Ele prestarás culto. Então, a gente só vence essa batalha no dia a dia. Porque a guerra só vai acabar quando essa vida terminar. O dia que a gente morrer, estiver na presença de Deus, aí acabou. Nunca mais o diabo vai ter acesso a você, nunca mais você vai... Agora, no dia que o Senhor vier para a terra, para dar um fim, aí também, na Nova Jerusalém, não haverá maldição, não haverá pecado, não haverá tentação. Lá vai ser os tempos eternos na presença do Rei Jesus, do nosso Salvador. Então, amém. Meu querido, eu quero dizer para você, não sou dono do programa aqui, mas eu queria dizer, nesse momento assim, Jesus te ama tanto, não importa o que você tenha feito, Ele te ama muito. Muita gente vai xingar, muita gente vai, isso, aquilo, são pessoas que estão feridas, mas mesmo vocês que estão aí achando que um pastor é tudo enganador, eu quero dizer que Jesus transforma, Ele pode transformar a vida sua também. E se tem alguns aí que são bandidos, se tem alguns aí que não estão dando testemunho, é porque eles também caíram na cilada, é porque eles também se deixaram dominar na mente e pararam de acreditar na verdade do Evangelho de Deus e começaram a declarar coisas erradas e, por fim, trocaram o altar de Deus pelas coisas, trocaram o senhorio do Senhor pelo dinheiro, talvez pelo orgulho ou até mesmo pela fama. Por quê? Porque essa luta é uma luta que todos nós enfrentamos e não tem ninguém neste mundo que não enfrente e só Jesus pode nos dar vitória. Eu não sei se tem mais alguma pergunta. Tem sim. Tem mais uma pergunta aqui do Pedro dos Santos. Ele está perguntando por que o louvor tem tanto poder segundo a Bíblia? O que acontece no mundo espiritual quando a gente adora? Ele tem toda a razão. Louvor é música ou não necessariamente? Não, a adoração atrai a presença de Deus. Não é o louvor que tem poder, tá?
Louvor não tem poder nenhum, não. É? O poder é a presença de Deus, porque a Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. E onde Deus está, o Satanás não aguenta. Davi foi chamado para tocar harpa para Saul quando ele estava sendo atormentado pelos demônios. Davi era um adorador. Davi adorava, não era a música que tinha efeito algum. A música e a adoração de Davi atraía a glória de Deus. E a glória de Deus vindo, os demônios vão embora. Entendi. Então, o poder está na adoração. E a adoração, quando você vê, por exemplo, assim, a palavra de Deus dizendo: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas orações com súplicas e ações de graças. A palavra também diz em Daniel, qual que é o texto do Espírito Santo? É Gálatas 5,18, não, que fala: enchei-vos do Espírito. 5,18. É Gálatas, né? Não, Efésios. Esse aqui é meu consultor, né, de texto bíblico. Quando fala enchei-vos do Espírito, ali é uma ação constante, todo dia. Aí ele explica como é que você faz. Falando entre vós com salmos e hinos, engrandecendo a Deus. Quando você adora a Deus, você atrai a presença dele. Deus ama ser adorado. A Bíblia diz que Deus visitava Adão no final do dia. Deus ama quando um coração quebrantado o adora. Quando a presença de Deus vem, o inimigo não suporta. Por isso a adoração, mas não é simplesmente música, porque tem muitos lugares, igrejas, que o músico, ao invés de estar adorando, ele está lá, esmirilhando, mostrando o quanto ele é bom, fazendo... Ali não tem Deus, ali tem carne, ali não tem presença de Deus. A adoração verdadeira enaltece a Deus e diminui o homem. Você percebe quando o ambiente é um ambiente da adoração de Deus, quando a vontade das pessoas é de se prostrar, é de se arrepender, é de dizer: Senhor, a Ti seja toda a honra e toda a glória. Esta adoração atrai a presença de Deus, e a presença de Deus acaba com o poder das trevas, arrebenta. E é isso que a igreja tem que fazer. Ela tem que atrair a glória de Deus, pela humildade, pelo amor, pela palavra, pela fé, fazendo aquilo que Deus se agrada. E aí sim, o poder de Deus se manifestará. Amém. Fala, Romer. Tem uma pergunta aqui da Thalita. Ela mandou o seguinte: tem uma amiga que sofre de artrite reumatoide. Ela é rejeitada pela família, ela sofre violência, ela sofre com dores e muitas vezes ela deseja a própria morte. Como que ela pode fechar as brechas espirituais que influenciam a vida dela? Bom, eu queria também dizer que essa é uma resposta complexa, não é tão simples, porque um dos elementos que mais minam a alma de alguém é a dor crônica. A dor crônica, ela começa a minar a esperança. E aí, como eu disse que o inimigo não descansa, ele aproveita o sofrimento para gerar narrativas. Olha, não adianta, você vai morrer assim, não tem jeito, a sua vida é uma droga, então peça para morrer. O que eu diria para ela é para ela entregar a vida para Cristo, para ela buscar ao Senhor, porque Deus tem lenitivo. Até mesmo para enfrentar, ele pode curar sobrenaturalmente essa doença autoimune, claro, mas ele pode também fortalecê-la no interior dela para, a despeito da dor, ela conseguir viver a presença de Deus e ter o bálsamo. Entende? Eu não sei qual é o propósito de Deus, se é curá-la, se o propósito de Deus é ensinar coisas extraordinárias através de uma vida de dor. Eu me lembro que quando eu me converti, eu li um livro de uma jovem atleta, acho que ela era, como é que chama a pessoa que faz hipismo? Uma amazona, né? É, Amazônia. E ela caiu do cavalo e ela ficou tetraplégica. E ela perdeu tudo que ela tinha. Mas ela se tornou
um grande testemunho, vendeu milhões de livros, deu os testemunhos, e ela diz, olha, hoje, claro que eu sinto falta da minha independência, mas eu amo poder ser usado por Deus, tenho uma vida plena. Ou seja, o que eu quero dizer é que Deus, ele é um Deus que pode ser mais poderoso do que a dor, e o que eu aconselharia é que ela, ao invés de ficar rejeitando a brecha, que ela se encha de Deus, se encha do amor, ouça cânticos, leia a palavra, ouça mensagens de encorajamento, seja perto de pessoas que a amem, porque ela vai sentir progresso na vida dela, sobretudo na alma. Vamos então encerrar como, pastor, essa live com tanto conhecimento, com tanta coisa que a gente já falou? Olha, Vilela, depois de tudo que a gente falou, eu queria fazer um chamado final. O ápice de tudo que a gente falou. O chamado final envolve um rei, um trono e uma decisão. Colossenses 1,13 diz: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O que Deus tinha que fazer, Ele já fez. Mas agora cabe a nós fazer de Cristo o Rei da nossa vida, entronizá-lo no nosso coração. A decisão é nossa. Ele já fez o que tinha que ser feito. Na cruz ele disse, está consumado. E na ressurreição ele completou a obra. Então eu quero dizer para você que você não foi salvo para viver visitando o reino de Deus aos domingos. Você foi salvo para viver debaixo do governo do Rei dos Reis. O império das trevas, meu querido, quer te manter confortavelmente preso. O reino de Deus quer te tornar livre e responsável. O conforto é o prêmio de quem se rende ao sistema. Se o diabo precisar te dar alguma coisa para te transformar numa pessoa confortavelmente perdida, ele vai fazer. Mas liberdade é o fruto de quem se rende a Deus. Se rende a Deus. Então, para terminar essa palavra, nesta guerra entre reinos, você vai ter que fazer uma escolha. Quem vai ser o reino da tua vida? Você não vai ser o rei na tua vida. Se você não se render a Cristo, você vai estar debaixo do império das trevas. Se você não der o trono do teu coração para o Senhor, quem vai ser o rei do teu coração é o diabo. Então a decisão é tua. E eu queria então fazer uma oração. Vamos lá, vamos terminar com uma oração. Enquanto eu estiver orando, você vai ter a oportunidade de dizer, Senhor, muita coisa foi falada, eu nem entendi tudo. Mas eu quero entregar a minha vida para Ti. Eu quero fazer parte do reino de Deus. Me ensina a fazer de Jesus o Rei da minha vida, o meu Senhor e o meu Salvador. E eu estou orando aqui, Senhor, para milhares de pessoas, talvez milhões de pessoas que vão vir. E eu estou pedindo, Senhor, que aquilo que eu não consigo entrar na mente deles, mas o Senhor pode. Senhor, eu quero pedir que a Tua palavra, nesse momento, seja espada de dois gumes, que divida, Senhor, o espírito e a alma, que venha quebrar os grilhões das trevas, que venha destruir, ó Deus, as fortalezas e os sofismas. Senhor dos senhores, Reis dos reis, Jesus, Senhor e Salvador da minha vida. Agora usa, Senhor, esta oração para libertar, para salvar. Senhor, algumas pessoas já vieram a mim, Senhor, para dizer que entregaram a vida para Jesus numa das vezes que vieram, ouviram o Vilela, Senhor, ouviram este podcast. Então eu te peço, faz mais uma vez, Senhor. Liberta os oprimidos da tristeza, os rejeitados, porque a Tua palavra diz, lá em Isaías 61, o Espírito de Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados, a pôr sobre os que se hão de luto estão uma coroa ao invés de cinza, veste de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que
chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Senhor, eu oro para que a tua palavra quebre os grilhões dos que estão em cadeias, em trevas, e salve e liberte, Senhor, aquele que não te conheça, para que nesse momento eles possam dizer: Senhor, salva-me, e que eles nasçam de novo. Senhor, para aqueles que já são teus, mas que estão ainda debaixo de cadeias, quebra, Senhor, quebra, Espírito Santo, vem e opera na vida deles. Senhor, opera, porque somente o Senhor pode fazer, convencer a todos do pecado, da justiça e do juízo. Senhor, e conduze-os à verdade. Liberta o Senhor da mentira, das narrativas desse mundo, do engano de acreditar, Senhor, que o que vale a pena lutar nessa vida é o dinheiro, é a posição, é a validação do mundo. Senhor Deus, a tua palavra é a verdade, passarão os céus e a terra, mas as tuas palavras permanecerão. Salva, liberta, Senhor, liberta todos que estão me ouvindo agora, para a glória do teu nome, em Cristo Jesus. Eu agradeço a Deus. Obrigado por ter permanecido aqui. Obrigado, Vilela, Obrigado por você, este Deus. momento, e que Deus continue te fortalecendo, porque você tem sido um instrumento de Deus. Amém. Para trazer aqui homens e mulheres que amam a Deus e pregam a palavra sem nenhum receio. Muito obrigado por mais uma oportunidade. Eu tenho certeza que Deus vai continuar fazendo através desse podcast. Olha, não estou fazendo demagogia, não. Muitas pessoas já me falaram. Eu me converti no Vilela através da sua mensagem. Eu recebo muita mensagem também no Instagram, as pessoas que me encontram, que estavam afastadas e estão voltando, então eu fico feliz demais por ser instrumento e que na minha vida eu seja também um reflexo disso, né? Se esta mensagem falou ao seu coração, não deixe que ela termine quando este vídeo acabar. Reserve alguns minutos do seu dia para buscar a Deus, meditar na sua palavra e permitir que ela transforme a sua vida. Grandes mudanças começam quando damos espaço para que o Senhor fale conosco. Se este conteúdo edificou você, fortaleça este trabalho deixando o seu like, inscrevendo-se no canal e ativando o sino para não perder os próximos cortes. Assim, você também ajuda esta mensagem a alcançar outras pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus. E agora eu quero ler você nos comentários. Qual foi o ensinamento que mais marcou o seu coração neste vídeo? Compartilhe sua reflexão ou deixe um versículo que Deus colocou em seu coração. Sua experiência pode fortalecer a fé de alguém que está lendo. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Continue firme na fé, permanecendo na palavra, porque é nela que encontramos direção, esperança e vida. Nos vemos no próximo vídeo. Fique com Deus.